A piscina de Auschwitz. A própria sugestão de tal coisa é ridícula, não é? Por que um luxo de verão suburbano existiria em um campo de morte? Certamente é uma mentira. Ou talvez, bem, talvez exista uma mentira muito maior, uma conspiração até. Ou talvez a história do Holocausto seja muito mais complicada do que a maioria das pessoas costuma dar crédito. Mas em qualquer caso, o que está acontecendo aqui? Por que nunca falam sobre a piscina em Auschwitz? Ah, e já consigo ver os comentários, porque o Holocausto, assim como a escravidão, é uma daquelas coisas que toda vez que eu menciono, em qualquer contexto, apenas atrai argumentos loucos. E quanto aos whataboutisms e pessoas me fazendo dizer coisas? Ah, eles são o menor dos problemas. Porque com coisas como o Holocausto, existe uma outra marca de loucura. A do negacionismo. Sabe, ninguém parece negar que a escravidão existiu, apesar de, se for para comparar, haver menos evidências disso do que do Holocausto. Minimizar a escravidão, desviar dela, claro, mas nunca negar completamente que ela existiu. Suponho que os níveis de insanidade sejam de alguma forma proporcionais à escala do crime. Mas o negacionismo é uma coisa particularmente difícil de se lidar. Sim, em parte por causa de quão ridículo isso é. Nenhuma quantidade de evidências ou lógica será aceita, porque a conspiração necessária para acomodá-la pode simplesmente ser ampliada. Sabe o que dizem sobre brigar com porco? Mas há muito mais na história do negacionismo, eu acho. E o que o torna tão difícil? O genocídio em si raramente é simples. Até mesmo a definição da palavra pode ser complicada, sem falar nos meios pelos quais ela é realizada. E o Holocausto não é exceção. Foi um evento incrivelmente confuso, complicado, caótico, que assumiu muitas formas diferentes em muitos cenários diferentes ao longo de muitos anos da guerra mais catastrófica que o mundo já viu. O Holocausto foi desde escravos trabalhando em fábricas, campos de extração de madeira e pedreiras, até esquadrões da morte paramilitares vagando por territórios conquistados. Foram pogroms e guetos. Foram atividades antipartidárias e, finalmente, claro, foram campos de extermínio. O fim último do Estado Nacional Socialista foi a erradicação de milhões considerados indesejáveis, por qualquer motivo estranho ou outro. E ainda assim, os meios pelos quais se procurou alcançar esse fim foram muitos e variados. O Holocausto, para simplificar, foi confuso. E essa confusão é exatamente o que os negacionistas conseguem abusar e, ao mesmo tempo, se tornarem vítimas. A piscina de Auschwitz se enquadra na mesma categoria que muitos, se não a maioria, dos pontos de evidência negacionistas, bem ao lado dos campos de futebol e uniformes do campo, este último que já discuti em um vídeo. Os argumentos por trás deles são um completo absurdo, mas eles não são absurdos pelos motivos que você pode pensar. A pessoa média, quando se depara com alguém falando sobre qualquer uma dessas coisas, geralmente identificará corretamente com o que está lidando e desconsiderará tudo o que essa pessoa diz. O negacionismo do Holocausto é estúpido. Então tudo o que essa pessoa está dizendo deve ser uma mentira descarada. Nunca houve uma piscina, nunca houve um campo de futebol, nunca houve o que quer que seja, mas curiosamente acho que é precisamente o ponto fraco. É onde os indivíduos podem cair presa do negacionismo. Embora a interpretação do negacionista seja falha, na verdade há uma semente, uma origem de verdade no que eles estão dizendo aqui. Porque, pelo menos de acordo com tudo que eu pude encontrar, havia uma piscina em Auschwitz. Não é apenas algum ponto de discussão inventado sem sentido. Como dizer que a Lua é um holograma ou algo do tipo. É verdade, pelo menos de certa forma. Você diz que isso é um absurdo para eles. E os negacionistas podem mostrar fotos, citações e outras provas. Eles certamente não estão afirmando que o Holocausto nunca ocorreu. Eles estão apenas fazendo perguntas. Eles estão dizendo, bem, por que tudo isso seria o caso? Eles nunca vão dizer diretamente o que querem dizer, pelo menos quando estão falando com alguém que podem estar tentando atrair. E o fato é que, para cada contra-argumento que for levantado para eles, haverá uma resposta. Mais uma citação, estatística, data.
O conhecimento esotérico do funcionamento do governo alemão e a retórica complexa sobre a filosofia do nacionalsocialismo é algo em que eles vão estar muito bem versados. O negacionista médio está incrivelmente bem enraizado em elementos muito particulares da história da Segunda Guerra Mundial e do Terceiro Reich. Eles leram as memórias, assistiram aos filmes, consumiram níveis de propaganda que são totalmente desconhecidos para a pessoa média. E como tal, eles são capazes de fornecer a um indivíduo que é totalmente desconhecido com todo esse material, uma narrativa que é ao mesmo tempo convincente e detalhada, bem como totalmente desprovida de contexto. Mas para tantas pessoas, elas já não têm esse contexto, e não são treinadas para identificar onde esse contexto está faltando. E se um indivíduo não consegue ver onde esse contexto está faltando, bem, então, você pode ver como isso vai deixá-los vulneráveis a narrativas falhas e potencialmente até nefastas. A história do Holocausto é muito, muito importante. E sim, é muito complicada. O problema é que a escravidão também é, e por falar nisso, a Guerra Civil Americana, as guerras civis inglesas, a Revolução Francesa, a queda de Roma, a China dos Senhores da Guerra, a Restauração Meiji, a Revolução Russa, a independência da Índia, a partição da Índia, você entende a ideia. Há muita história por aí. Tudo está conectado, tudo rima. Toda a história é importante e nada é simples. É tristemente inevitável, então, que até mesmo os melhores sistemas de educação terão que simplificar ou até mesmo pular grandes partes da história para transmitir as narrativas mais amplas. Simplesmente não se pode ensinar tudo. Quanto a mim, não estou particularmente familiarizado com os detalhes do que aconteceu em Nanking em 1937. Estou ciente, li um livro sobre isso. Então, dessa forma, eu provavelmente sou melhor do que a pessoa média que, pelo menos nos Estados Unidos, provavelmente nem sabe que Nanking é uma cidade. Muito menos que algumas coisas aconteceram lá em 1937. Mas isso significa que, potencialmente, se eu encontrar alguém que seja realmente muito versado em todos esses detalhes, e queira distorcer algo que está errado, há uma possibilidade de que eles possam fazer isso, a menos que eu esteja protegido contra isso. Suponho que usar a mim mesmo não seja o melhor exemplo, pois eu poderia identificar, mas tudo bem. Outro exemplo. Eu não sei nada sobre carros. Se um mecânico dedicado estivesse lá e passasse por todos os detalhes e me explicasse como o fluido do meu farol estava realmente baixo e precisava ser assim. É possível. Eles poderiam me convencer porque eu não só não sei sobre faróis e como eles funcionam, como também não tenho conhecimento sobre a mecânica de como os automóveis funcionam. Eu realmente não sei sobre combustão interna. Eu não sei nada sobre esse mundo. E então, para alguém que parece saber muito, é mais fácil para eles, sabe, abrir isso, por assim dizer. A questão é que, mesmo para o Holocausto, que proporcionalmente recebe muita ênfase na maioria das educações históricas, mais do que, sabe, talvez outros eventos comparáveis, geralmente será ensinado de uma maneira muito simplista para transmitir os pontos mais importantes. Quer dizer, eu nunca vou esquecer que meu livro de história do 9º ano conseguiu encaixar a totalidade do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial no mesmo espaço que dedicou aos impactos duradouros do 11 de setembro. Há muita coisa sendo jogada ali. As funções e práticas diárias por trás do Holocausto são os tipos de detalhes que, na maioria das vezes, vão ser deixados de lado. A ideologia e a retórica por trás disso, bem como o que isso levou, são simplesmente mais importantes quando você está tão apertado por espaço. Mas isso significa que para a pessoa média, sua única experiência com esses detalhes da metodologia do Holocausto, se eles tiverem alguma experiência, vai vir na forma de mídia popular. Vão ser filmes e jogos, aquele episódio de Band of Brothers. Vai ser limitado através da mídia deles, a maior parte das vezes nem sequer necessariamente baseada em fontes primárias. O que foi o Holocausto? Bem, foi quando os nazistas reuniram todos os judeus e os jogaram em câmaras de gás, e é basicamente isso. O que significa, então, que quando alguém se aproxima de você que parece saber claramente tanto sobre tudo relacionado ao Holocausto e ao Terceiro Reich
e à guerra, e ao nacionalsocialismo, e ao fascismo, e eles começam a falar com você sobre piscinas e partidas de futebol. Vai ser estranho. Vai ser chocante. E então, depois desse momento chocante, eles começam a mostrar evidências disso. Eles começam a mostrar fotografias diferentes de qualquer uma das 4 ou 5 que você já viu antes. Eles vão começar a mostrar citações e entrevistas que realmente não parecem os monólogos de A Lista de Schindler. Eles começam a mostrar retórica e argumentos que seu professor nunca mencionou. E então você fica intrigado. Talvez você investigue algumas das coisas sobre as quais esse cara tem falado com você e encontre as sementes de verdade que estavam contidas em tudo isso. Como isso pode ser? Por que haveria uma piscina em Auschwitz? Por que eles dariam uniformes aos prisioneiros? Por que eles os tatuariam nesse caso, se tudo o que vão fazer é empurrá-los para fornos no final do dia de qualquer maneira? O que mais você nunca foi ensinado? Sobre o que mais você foi enganado? E para baixo, para baixo, para baixo na toca do coelho, a vítima afunda. Há um ditado que é destinado a ser paródia, eu entendo, mas eu sinto que ele realmente se encaixa muito bem aqui. É que uma mente aberta é como uma fortaleza com seus portões desimpedidos e desprotegidos. Neste caso, as barras são de lógica, os guardas são de erudição e de contexto. A pessoa típica não sabe muito sobre o Holocausto. Não realmente. E então, se a mente dela já estiver predisposta de alguma forma a qualquer tipo de pensamento conspiratório, seja eles como os Qanoners, sejam eles negadores do pouso na Lua, ou, você sabe, qualquer tipo de conspiração, muitas vezes resultando de, eu não vou entrar nisso, mas, você sabe, problemas mais pessoais e coisas do tipo, qualquer coisa individual que possa predispor eles a tudo isso, são apenas alguns passos fáceis para cair nessas armadilhas. A piscina de Auschwitz, a princípio, soa como uma contradição à narrativa. Parece uma falha na armadura da historiografia do Holocausto. Mas, na realidade, era pouco mais do que uma peculiaridade infraestrutural por trás dos meios do próprio Holocausto. A piscina era um reservatório de água. É isso. Auschwitz era, afinal, não apenas uma única instalação com um conjunto de paredes e um grande portão, como a maioria das pessoas não familiarizadas com a história do Holocausto pode imaginar ser assim com base naquela, você sabe, imagem icônica, a única que eles já viram do lugar. Era uma enorme rede de campos e subcampos, não apenas mantendo milhares de escravos, mas também abrigando pessoal administrativo e guardas. Necessitava de locais para guardar o equipamento da guarnição. Precisava de combustível e comida, a temida infraestrutura ferroviária, estábulos e canis, consultórios médicos, nem sempre para cuidados de saúde. Qualquer instalação dessa escala, sem surpresa, consumirá e exigirá grandes quantidades de água, desde as necessidades do pessoal até a limpeza do equipamento, lavagem das instalações, estando preparada em caso de incêndio. E assim, a rede precisava de seu próprio reservatório de água, assim como qualquer cidade poderia precisar se não estivesse bem em um rio, e a partir daí, pergunte-se: é realmente tão chocante imaginar que, em algum momento, um grupo de guardas pode ter pedido ao comandante para dar um mergulho na piscina de água que não era dedicada ao consumo humano? Até mesmo, talvez, eu não sei, pegar uma velha tábua de madeira, transformá-la em um trampolim e se divertir, certo? Especialmente em um dia como o 31 de agosto de 1942, que foi descrito pelo médico da SS Johann Kramer, em seu diário como tendo um clima tropical. 38 graus, isso é Celsius, a sombra, poeira e inúmeras moscas. Grande parte do diário de Kramer lamenta a onipresença de moscas e os campos e o calor e tudo mais. Por que havia tantas moscas por perto? Mas essa é a resposta. Na verdade, é bastante simples em si mesmo. É uma resposta bastante óbvia. Mas apenas se você estiver ciente, em um nível básico, dos enormes níveis de administração necessários para um lugar como Auschwitz funcionar. Apenas se você entender a natureza de como era guardado e o que passava pela mente dos guardas e, assustadoramente, eles eram pessoas, assim como todos nós,
e queriam confortos quando podiam ser permitidos. É apenas quando você tem consciência da erudição histórica, de como funciona, e quando é capaz de reconhecer o que não sabe e das maneiras apropriadas de conduzir a pesquisa, que você pode bem, que essa resposta seria tão óbvia, certo? À primeira vista, coisas como um reservatório de água podem parecer estranhas, mas na realidade, elas desempenhavam uma função importante para que o acampamento pudesse realizar suas atividades. Da mesma forma que as chamadas barbearias, onde os prisioneiros não recebiam cortes de cabelo na moda, eles eram raspados para prevenir a propagação de piolhos, que acabariam prejudicando a capacidade dos escravos de terem seu trabalho extraído deles, onde eles eram tatuados para garantir que pudessem ser contabilizados no aparato de escravidão, caso conseguissem escapar, ou mesmo apenas para fins básicos de contabilidade. Ainda mais extremo, os salões de baile, os teatros, que eram para o entretenimento do pessoal e guardas e oficiais, forçando artistas, conquistados, capturados, escravizados de toda a Europa para vir e se apresentar para eles, antes de serem empurrados para as câmaras. É importante manter o moral. Acontece que pode ser bastante difícil manter o moral entre o pessoal e os guardas, quando a guerra está sendo perdida em todas as frentes, e você está espirrando pedaços pretos dos fumos do crematório que estão perfumando o ar. Esses não são os momentos de pegadinha que os negacionistas afirmam ser. Sabia que houve uma apresentação sinfônica em Asbury? Sim, isso não muda nada. Isso é parte do que torna a narrativa tão perturbadora. Não é uma pegadinha, é o contrário. Mas o problema é que essas coisas também não são mentiras descaradas. São partes necessárias, logisticamente, economicamente e militarmente, do sistema de acampamento. E, a propósito, para os campos de futebol que os negacionistas adoram exaltar, bem, não tenho certeza sobre eles terem um campo de futebol dedicado, mas temos relatos de uma partida de futebol, sim, sendo jogada entre os homens da SS e o Sonderkommando. Foi registrado, entre outros, por Elie Wiesel. Foi realizado em frente aos crematórios. O que é engraçado, porque no final das contas, mesmo que tudo isso fosse verdade, mesmo que todas essas comodidades estivessem realmente disponíveis para os prisioneiros, e não apenas para seus assassinos, isso não melhoraria muito a situação, não é mesmo? Mesmo que um prisioneiro nadasse na piscina, ainda tomaria banho depois. Seria como manter uma criança acorrentada no seu porão, mas dando a ela uma fatia de pizza de vez em quando. Isso não faz o problema desaparecer. E então a única coisa que resta para o negacionista, que está potencialmente muito longe, é evitar as questões reais, fingir que as evidências não existem, inflar fatos selecionados desprovidos de seu contexto, tudo para explicar uma conspiração cada vez maior para justificar o que é inerentemente uma visão de mundo profundamente falha e perigosa. Mesmo quando estão certos sobre uma coisa, estão perdendo a floresta pelas árvores, estão perdendo a montanha de cadáveres pelo guarda sorridente em sua base. E então, antes de deixá-los hoje, gostaria de oferecer apenas mais algumas citações daquele diário que mencionei anteriormente do Dr. Kramer. Quero que você pense sobre o contexto em que essas citações foram registradas, e como essas palavras podem ser cuidadosamente enfatizadas, redigidas e elaboradas para criar diferentes narrativas, e é por isso que vou mostrar a citação completa, para que você possa ver esse contexto completo. 2 de setembro de 1942. Participei da minha primeira Sonder Action às 3 da manhã. A Divina Comédia de Dante me parece quase uma comédia comparada a isso. Eles não chamam Auschwitz de campo de extermínio à toa. 5 de setembro de 1942. De manhã, participei de uma Sonderaction do campo de concentração feminino. O mais terrível dos horrores. Um médico do exército estava certo quando me disse que este é o Annus Mundi. Participei de uma Sonderaction da Holanda por volta das 8 da noite. Por causa das rações especiais que recebem, 1/5 de litro de schnapps, 5 cigarros, 100 gramas de salame e pão, todos os homens clamam para participar de tais ações. Avançando 20 de setembro de 1942. Hoje, domingo à tarde, houve um concerto entre as 3 e as 6 horas na Capela dos Prisioneiros, sob um sol maravilhoso. O maestro era o diretor da Ópera Estadual de Varsóvia. 80 músicos, porco assado no almoço.
A noite tinha caçada. Deve-se perguntar onde eles conseguiram tantos músicos poloneses aclamados. 23 de setembro de 1942. Hoje à noite, sexta e sétima Sonderaction. Na manhã, Obergruppenführer Pohl e o partido chegaram aos quartéis da Waffen-SS. Um guarda estava de pé fora da porta, e foi o primeiro a ficar em atenção diante de mim. À noite, às 20 horas, jantar na cantina dos oficiais, uma verdadeira festa. Havia lúcio assado quanto você quisesse, café moído de verdade, cerveja excelente e sanduíches abertos. Como de costume, vou fornecer um link onde você pode ler mais do diário do Dr. Kramer abaixo, junto com algumas outras fontes que podem ser do seu interesse. O diário continua com tais eventos em detalhes, registrando cada Sonderaction, que é exatamente o que você pensa que é. Ele participa, casos de doença ou lesão entre o pessoal do campo que ele encontra, e seus esforços contínuos para remover as moscas e outras pragas de seus quartos. Ele também registra sua recuperação de material vivo. É uma citação exata dos prisioneiros, sendo coisas como seus fígados, baços, pâncreas e similares, para experimentação, bem como fotografando prisioneiros com defeitos genéticos como pés palmados. É maravilhoso, horrível e repugnante olhar para a mente de um assassino como este. E as operações do dia a dia de apenas uma parte de um genocídio muito maior. Agora, eu não suponho que este vídeo vá fazer muito para convencer alguém que já se perdeu para o pensamento nacional-socialista. Depois de um tempo, pessoas assim precisam ser ajudadas por psicólogos mais do que por historiadores. Eles precisam se afastar da internet por um tempo, eu acho. Mas o que espero alcançar com este vídeo é fornecer mais contexto sobre como a mente do negacionista está operando e os meios pelos quais eles são capazes de recrutar mais pessoas para o culto e, novamente, se tornarem vítimas. Não atribua à maldade o que pode ser estupidez. Tenho certeza de que a maioria das pessoas que negam o Holocausto acredita nisso muito sinceramente. E isso é tão trágico quanto é inferior. Especialmente quando esses indivíduos estão despreparados para tudo isso, certo? Cuja mente pode ficar desprotegida, muitas vezes devido, novamente, a problemas em suas vidas pessoais. Indivíduos que realmente não se envolvem com, tipo, história da Segunda Guerra Mundial, até serem levados a ela por outros elementos, certo? Espero que este vídeo possa representar apenas mais um barril de pólvora no arsenal, com o qual você defende a poderosa fortaleza que é a sua mente. A educação histórica é importante e, ainda mais, a consciência de como o campo da história funciona, como a pesquisa histórica é realizada, como diferentes formas de historiografia funcionam e como distinguir bons argumentos de ruins. E assim nessa busca, espero que todos vocês tenham achado este vídeo útil e espero que tenham achado agradável. Grato por terem me ouvido hoje, sobretudo sobre temas que, admito, não são tão interessantes quanto, por exemplo, o tipo de mosquete usado pelos britânicos. E um agradecimento especial a todos vocês que apoiam meu trabalho financeiramente via Patreon e, por exemplo, fazendo a pré-encomenda do meu livro, por exemplo. Se gostou deste vídeo, acho que vai apreciar este projeto. Confira no link abaixo. Não vou promover mais neste vídeo. Mas, de qualquer forma, novamente muito obrigado a todos pelo apoio. E até a próxima vez, meu querido espectador. Com toda a promoção à parte, eu sou e espero continuar sendo seu mais humilde e obediente servo.